Bem, esse é o nosso curso de Epidemiologia e Bioestatística. Conforme dizia o professor Burwell, diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, dentro de 10 anos estará provado que tudo que vocês aprenderam na faculdade estava errado. E o problema é que nenhum de seus professores sabe hoje qual é essa metade. Isso significa o quê? Na verdade, que as coisas mudam e o conhecimento científico vai se superando e sendo gradativamente removido o conhecimento anterior e substituído pelo conhecimento atual. Por exemplo, na antiguidade se acreditava que a Terra era o centro do universo. Isso era uma teoria chamada de geocêntrica. O que se sabe hoje é que, a partir de estudos de vários observadores, especialmente a partir de Galileu Galilei, em 1610, ao publicar o seu livro Sidereus Nuntius, ele coloca então o novo conhecimento, que vem superar o dogma anterior e passa-se então a considerar o novo conhecimento científico, que é a teoria heliocêntrica, ou seja, o que se sabe até hoje, que o centro do universo não é a Terra, e sim o Sol. Logo, nós podemos dizer que o conhecimento vai sendo superado, por isso que é muito importante a atualização constante e permanente dos profissionais da área da saúde. Uma outra atividade, uma outra situação que se coloca é que a frase dessa superação é sempre um desafio para que se busque novos conhecimentos. Por isso que, por exemplo, conforme Freud, ele alertava, não se deve ter certeza de tudo, porque o conhecimento ele nasce com a dúvida. E a partir daí, nós poderíamos dizer que surge um movimento na área da saúde, conhecido como medicina baseada em evidências, e esta, a partir do professor Cochrane na Inglaterra, se expande para todas as áreas da saúde e nós então temos hoje o que se chama de o conhecimento ou a saúde baseada em evidências. E aí entra a epidemiologia, que é uma palavra grega. Então a epidemiologia pode ser conceituada como sendo o estudo de populações. Na verdade, o dicionário Last, por exemplo, tem uma definição conceitual mais ampla, onde se coloca que a epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde. E essa distribuição e estados ou eventos relacionados à saúde, ela é sempre feita em populações. Populações específicas, populações grandes ou pequenas, mas populações, grupos populacionais específicos. Não, diferentemente da clínica, a epidemiologia estuda a coletividade e não o indivíduo. Nós podemos dizer que a epidemiologia se fundamenta em dois princípios, de quantificar e comparar. Existem registros históricos que remontam ao próprio Egito Antigo, onde se observa, por exemplo, alguns registros já da situação de saúde da população. Em Londres, no Hospital São Bartolomeu, já havia a exigência da documentação da situação de saúde dos pacientes em relação à sua doença, tempo de internação, sexo do paciente, idade do paciente, enfim, os primórdios da documentação epidemiológica. O Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1897, já foi pioneiro na implementação de um arquivo médico de saúde dos pacientes, etc. Já no Brasil, tarda, mas chega também esses conceitos epidemiológicos mais amplos em 1943, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP. Então, nós começamos também a ter notícia desses registros em nosso país. Uma outra questão bastante importante da epidemiologia, nós podemos dizer que é a observação do pesquisador. O profissional da saúde precisa estar atento
e observando o que ocorre, os fenômenos que ocorrem à sua volta. Por exemplo, em 1943, um cirurgião de Nova York, chamado Ochsner, ele observa que os seus pacientes passam a adoecer cada vez mais de algo até então raro, que a doença era o câncer de pulmão, que na época não era comum ainda, e ele observa e tem um insight, digamos assim, ao entrevistar esses pacientes, que a maioria deles é tabagista, ou seja, os pacientes que ele está operando com câncer de pulmão, em cada vez número maior, são também fumantes. E esses pacientes, então, ele observando essa situação, ele consegue fazer a relação do tabagismo com o câncer de pulmão, o que hoje é sabido, evidentemente, não se discute mais, mas num determinado momento não foi, e foi preciso, então, que alguém observasse a associação entre esses fenômenos. Nós temos alguns casos históricos muito interessantes, como, por exemplo, a questão da febre puerperal, uma avaliação feita pelo professor Semmelweis, que na época do Império Austro-Húngaro trabalhava em Viena, conseguiu então observar esse fenômeno da mortalidade materna pela febre puerperal, era muito grande, e ele, ao observar esse fenômeno, tentando comparar, ele avaliou duas clínicas onde havia uma mortalidade muito grande, então ele quantificou esta mortalidade em duas clínicas para poder fazer a comparação. E esse é um registro histórico muito interessante, porque ele, ao avaliar em que numa clínica havia mortalidade muito maior, ele passa então a se perguntar por que essa mortalidade se dava em número maior num determinado local comparando ao outro. Mas ao observar que os médicos atendiam predominantemente numa clínica e as enfermeiras na outra, fazendo partos. E ele observa que na clínica dos médicos a mortalidade é bastante maior, e ele se dá conta que é porque eles atendem outros doentes e vêm fazer o parto. 1850 nós estamos falando, nessa época não existia o conhecimento de microbiologia, fungos, vírus, bactérias, não existiam luvas e eles atendiam então sem luvas. E ao fazer o atendimento eles levavam, segundo o Semmelweis, uma matéria mórbida, alguma coisa nas mãos, que eles ainda não sabiam o que era, e por isso então a mortalidade era maior. Aí o Semmelweis, ao observar isso, implementa uma medida de intervenção bastante importante, que é a lavagem das mãos. E ao implementar esta medida, obrigando os médicos a, antes de fazerem os partos, lavarem as mãos, o que aconteceu foi que a mortalidade materna pela febre puerperal foi extremamente reduzida. Prova de que, então, a intervenção era adequada. Um outro exemplo histórico interessante é, mais ou menos na mesma época, de 1850, em Londres, o médico inglês chamado John Snow passa a investigar a grande mortalidade que estava ocorrendo na Inglaterra, em Londres, naquele momento, e ele observa que o cólera, então, é um problema de saúde pública importante. Ao comparar diferentes regiões da cidade de Londres, ele observa, e contraria um dogma da época em que se acreditava na teoria dos miasmas, que eram como se fosse uma nuvem, um fog, uma neblina que passava na cidade e causava o adoecimento. O John Snow conseguiu identificar num determinado foco da epidemia do cólera em Londres que havia alguma coisa diferente do que se acreditava na época. E sim, observou que algumas pessoas morriam e viviam em um lado de uma calçada de uma determinada rua, e na mesma rua do outro lado a mortalidade não era tão grande. E isso fez suspeitar que a teoria dos miasmas, então, não estivesse adequada, e ele observou, então, que o que diferenciava as pessoas dos dois lados da rua era a água de abastecimento público, e a mortalidade se dava, então, devido à contaminação da água.
E esses são os primórdios da epidemiologia. Por isso que se diz que as origens da epidemiologia são na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, justamente com esses estudos, alguns que eu já referi, tentando identificar a causalidade das doenças. Então, com essas origens, se diz que os principais objetivos da epidemiologia seriam descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde nas populações, com isso gerar dados para o planejamento, para a execução, para a avaliação de ações de prevenção, de controle ou de tratamento de determinadas doenças. A epidemiologia também pode investigar a causalidade das doenças, como no exemplo do Semmelweis e do John Snow, identificando fatores etiológicos na gênese, na distribuição de doenças, verificar tendências no processo de produção e distribuição das doenças e, com isso, evidentemente, instrumentar o planejamento e a avaliação de programas de ação. Com isso, a possibilidade de subsidiar as principais políticas de saúde que se usam até hoje a partir do conhecimento científico.